Boa noite. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. É uma alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Vitor. Eu sou membro da comunidade Jesus Está Vivo, que tem a sua sede lá em Vitória, e com muita alegria para nós falarmos desse tema tão maravilhoso, tão importante, tão verdadeiro na nossa vida, que é a cura, a libertação pelas chagas do Senhor Jesus. Quando eu começo uma pregação assim, falando da cura, da libertação que o Senhor pode realizar na nossa vida, nós precisamos sempre partir de Jesus, né? Porque é Ele, meus irmãos, é Jesus que nos cura, é Jesus que nos liberta de todo o mal e de toda a raiz do mal na nossa vida. É Jesus, é pela fé em Jesus Cristo que nós somos libertos, que nós somos curados, que nós somos santificados, que nós somos batizados no Espírito Santo, pela fé. É pela fé em Jesus que nós somos, recebemos a plenitude do Espírito Santo, ficamos cheios do Espírito Santo, pela fé em Jesus Cristo. Eu vou tomar uma palavra, Isaías 53, do versículo 3 ao 5. Tá gravando com isso aqui. Então, Isaías 53, do versículo 3 ao 5. Sim, a Bíblia diz assim sobre Jesus. Prestemos atenção. Está falando de Jesus, do sacrifício de Jesus, do que Jesus fez por nós. Ele era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele, Jesus, foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz. E suas feridas, o preço da nossa cura. Eu gosto muito dessa palavra, o preço. Suas feridas, suas chagas, aquilo que Jesus sofreu na cruz do Calvário, o preço da nossa salvação, o preço que Ele pagou. Jesus pagou o preço pela sua cura, Jesus pagou o preço pela sua libertação, e é por isso que nós somos salvos no nome de Jesus. E salvação, a palavra salvação na raiz grega significa saúde, quer dizer, em Jesus nós recebemos a vida plena, a saúde, uma vida plena que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, pagando um preço muito alto. Você viu o que está escrito aqui? Ele sofria, ele mesmo, quer dizer, em seu próprio corpo, ele sofria as nossas dores. O que significa isso? Significa que toda a maldição do pecado, todas as dores do pecado, gente, tudo de ruim que existe no mundo veio do pecado. As dores, as pragas, os sofrimentos, tudo veio do pecado original, lá do pecado dos nossos pais, de Adão e Eva. Deus não nos fez sucintos à morte, não ao sofrimento, à dor, não. Com o
pecado, a morte entrou no mundo, a dor entrou no mundo. Então, quer dizer, isso é o quê? Isso é a maldição do pecado. Mas Jesus esgotou no seu próprio corpo toda a força maligna do pecado. Ele esgotou, ele esvaziou em seu próprio corpo toda a maldição, toda a força destrutiva do pecado foi esvaziada no corpo de Jesus. Por isso que Jesus crucificado ficou desfigurado, diz esse texto. Diz a tradição da igreja que Jesus perdeu até a aparência humana, digamos assim, de tão desfigurado ele ficou. Porque o nosso pecado desfigurou o corpo de Jesus. Porque ele esvaziou em seu próprio corpo, ele esgotou em seu próprio corpo toda a força destrutiva do pecado. É por isso que nós dizemos, pelas chagas de Jesus fomos curados. E fomos, não é? Seremos, fomos. Pelas chagas de Jesus fomos curados. Porque ele esgotou em seu próprio corpo a força maligna, a força destrutiva do pecado, toda a dor do pecado, meus irmãos. A dor que vem do pecado. São Paulo chegou a dizer que o salário do pecado é a morte. Quer dizer, o salário do pecado é a maldição, é a tristeza, é a dor, é a enfermidade, é a depressão, é o sofrimento. Lógico que Jesus deu sentido ao sofrimento. Nós já não sofremos sem sentido quando estamos ligados a Jesus. Há pouco tempo eu sofro de uma doença autoimune, que traz muitas dores nas minhas articulações, especialmente nas articulações da coluna. Se chama espondilite anquilosante. Eu tenho que fazer tratamento, exercício físico, alimentação. E esse ano que passou eu sofri muitas dores. Foi muito difícil. O ministério que eu vivo de evangelização, de oração, exige muito de mim. E com essas dores estava assim insuportável. Pregar, atender o povo. E há um tempo atrás, o ano passado, eu rezei por uma pessoa que sofria de uma doença autoimune semelhante à minha. E ela ficou curada. Eu questionei a Jesus, você tem que me curar também. Eu estou trabalhando para o Senhor. Está difícil trabalhar sentindo essas dores. Está difícil. Chegar em casa cansado, não conseguir dormir por causa das dores, no dia seguinte acordar, atender o povo. Está difícil. O Senhor não curou a fulana lá pela oração? Me cura também. Fiquei meio indignado assim uma semana, mas depois passou. Um dia eu fui à capela e Jesus falou no meu coração: oferta a tua vida, oferta as tuas dores. Eu ofertei. A partir daquele dia, o tratamento começou a fazer efeito. Eu consegui lidar com aquela enfermidade de uma maneira diferente. Estou lidando, não estou curado, mas consigo me manter bem. Gente, o sofrimento que nós vivemos, quando Deus não nos cura num milagre e nos arranca aquela doença, Ele nos dá uma força, Ele nos dá uma graça de suportar, de vencer, de tirar um bem daquilo que nós nem conseguimos explicar como. É impressionante as várias vertentes da graça de Deus na nossa vida. Nem sempre é do jeito que a gente quer, mas toda oração é respondida. Toda oração tem efeito, toda oração é ouvida, tenha certeza disso, mesmo quando a cura não aconteceu do jeito que pedíamos, mas a graça de Deus sempre é liberada quando nós oramos com fé. Importa, irmãos, orarmos com fé, com confiança e com amor a Jesus. Com amor às chagas de Jesus. Nós temos que ter amor às chagas de Jesus.
Como quando na sexta-feira da paixão, naquela celebração da morte do Senhor, no final da celebração nós vamos dar o beijo da cruz, não é assim? Na celebração da sexta-feira santa, não tem missa, né? É a celebração da morte. A gente vai lá, faz fila para beijar a cruz do Senhor. Nós temos que dar esse beijo de amor. Nós temos que beijar as chagas de Jesus. Nós temos que ter amor às chagas de Jesus. Amor, fé, confiança, mas amor, meus irmãos. Amor, gratidão. Beijar as chagas de Jesus no sentido metafórico de amor às chagas de Jesus. É isso que nós temos que ter. E nós temos que entender, meus irmãos, que tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é mal nesse mundo, veio do pecado. E Jesus não nos curou só disso, daquilo. Não, Jesus esvaziou, esgotou no seu corpo toda a maldição do pecado. Jesus nos curou do pecado. E de tudo o que vem com o pecado, de toda a maldição do pecado. Ele nos curou e nos libertou pelas suas chagas de toda a ação demoníaca na nossa vida. Quantas vezes a ação demoníaca pode se instaurar na vida de uma pessoa? Isso é fruto do pecado, isso não existia. Passou a existir quando Eva disse sim à tentação do demônio. Aí passou a existir. Quando o demônio disse para Eva, sereis como deuses, e ela topou. Aí sim passou a existir a ação do demônio na vida dos homens. Até então isso não existia. Então Jesus nos curou do pecado. Jesus nos libertou de tudo aquilo que vem do pecado. Tanto na área física, na área espiritual, na área da alma, do coração, dos afetos. A primeira cura que Jesus quer realizar em nós é a cura do coração e a libertação espiritual. Olha, meus irmãos, uma moça, uma determinada pessoa aqui em Vitória, ela foi diagnosticada com um caso mesmo assim, depois de muita avaliação, até com pessoas da área da saúde e tudo mais, ela foi diagnosticada com o caso de possessão diabólica. Aí o bispo mandou chamar um exorcista de outra diocese. E ele veio aqui, esse exorcista de outra diocese, para atender essa mulher. E aí o padre daqui que estava responsável me ligou, perguntou se podia ser lá na comunidade Jesus Está Vivo. Eu disse que podia. E esse exorcista que veio de fora me chamou para ajudar, para participar ali, assessorar como leigo da melhor forma possível. E eles fizeram ali, eram 3 padres, um ritual mesmo de exorcismo, em latim, aquela coisa toda longo, uma coisa assim impressionante. E olha que eu estou acostumado, coração de libertação, já vi muita coisa, mas igual aquilo ali nunca vi não. Impressionante. Foram 12 horas de exorcismo. 12 horas. E o exorcista saiu e disse que ela não estava completamente liberta, que ela precisaria de mais. Aí o bispo autorizou um sacerdote daqui que continuasse. E ele continuou lá na comunidade. Várias sessões, ele me chamava, eu acompanhava. Ela foi melhorando, mas a gente sentia que não, assim, estava faltando alguma coisa. Aí o padre me ligou e disse assim, Vitor, eu quero que você comece a fazer umas sessões de cura interior com ela imediatamente antes do exorcismo. A gente vai para lá e você começa a orar, faz sessões de cura interior, orando pela cura das feridas, e em seguida eu sigo com o rito de exorcismo. Assim foi. Quando eu comecei a rezar, primeira vez por ela, antes do ritual de exorcismo, quando, em um determinado momento, eu senti que devia rezar pelos antepassados dela. Eu senti que males vinham lá de trás. E quando eu comecei a rezar pelos antepassados dela,
o Senhor me mostrou que o bisavô dela enterrava alguma coisa numa roça, assim, num sítio. Quando eu falei isso, o demônio se manifestou na hora. Ela destruiu uma cadeira de ferro maciça. Nesse momento. Lá, o bisavô dela enterrou um troço lá em ritual de religiões esquisitas. Enterrou lá. Quando eu falei em revelação do Espírito Santo, aí o padre interviu, foi uma situação impressionante. Então veja bem, o mal entrou no mundo depois do pecado, essas coisas só se tornaram possível depois. Depois, quer dizer, não só isso, porque existem outras coisas que deram margem a essa possessão na vida dessa pessoa. Não só isso, mas isso também. Quer dizer, todo um pecado de família, não o pecado, mas as consequências daquele pecado alcançaram aquela menina. Quer dizer, quando uma pessoa de uma família, uma autoridade familiar, abre as portas ao demônio na sua vida, sem querer ele abre as portas ao demônio em toda a família, e até naqueles que virão. E o demônio se sente assim, se sente como que com o direito de agir em toda a linhagem daquela pessoa. Por isso nós precisamos orar pela árvore genealógica, orar pelos nossos antepassados. Não é à toa que em cada Santa Missa nós oramos pelos mortos. Em cada Santa Missa, lembrai-vos, ó Pai, daqueles que... Toda Santa Missa, a igreja ora pelos mortos. Porque, meus irmãos, existe uma ligação espiritual, uma ligação genética com os nossos antepassados. Nós não somos assim, soltos, independentes de tudo. Não, nós somos parte de uma história. Nós somos parte de uma história familiar. Todos têm que rezar pela sua história, pela sua família, pedindo a libertação. Às vezes não é um caso de influência tão direta do demônio, mas tendências, ataques, certas aberturas ao mal nós herdamos de alguma maneira inexplicável dos antepassados. Nós precisamos orar. Outra causa muito forte, às vezes, de influência do mal na nossa vida, meus irmãos, é quando nós, por querer ou sem querer, temos contato com qualquer tipo de ocultismo, com qualquer tipo de invocação de entidades não ligadas a Jesus Cristo. Hoje em dia nós temos que tomar cuidado, né? Não citar nome de religião nenhuma, não processam a gente. Então, mas nós temos que entender que a idolatria é a principal causa de abertura ao demônio na nossa vida. Tanto por parte dos nossos antepassados e principalmente se nós mesmos procuramos essas coisas. Quando nos envolvemos com astrologia, com adivinhação, com invocação dos mortos, com invocação de entidades para fazer isso, para fazer aquilo. Com consagrações, com oferendas, oferecemos coisas a determinadas entidades que nem sabemos de onde vem. Que é isso? Isso chega a ser até doideira. Aí depois reclama. Nós temos que entender o poder de Jesus, ele age na nossa vida, mas quando nós nos arrependemos do pecado, quando nós reconhecemos o mal que é o pecado, quando nós reconhecemos a força destrutiva do pecado, gente, o primeiro passo para qualquer libertação é o arrependimento do pecado. Quando uma pessoa se arrepende, quando uma pessoa sente a dor de ter pecado, essa pessoa já deu o primeiro passo da libertação. O primeiro passo da libertação. E quantas outras coisas o Senhor faz quando nós nos arrependemos, quando nós buscamos Ele com sinceridade, meus irmãos. Outra coisa que muitas vezes abre margem para a atuação do demônio na nossa vida, gente, muito mais do que a gente imagina. As feridas emocionais, gente.
falta de perdão, mágoa, ressentimento. Você sabe que a mágoa, o ressentimento, a vingança, é como você tomar um copo de veneno querendo que o outro morra. É isso. É como você tomar um copo de veneno querendo que o outro morra. Então, quando a gente guarda mágoa, rancor, quando a gente fica ferido, preso na culpa, preso no medo, preso numa ferida emocional, preso num sentimento de rejeição, não conseguimos vencer aquilo nunca, preso numa raiva de alguém que nos machucou, meu irmão, isso pode nos abrir à influência diabólica. Eu rezei por pessoas que ficaram infestadas do demônio, não possessas, possessão é diferente, mas infestadas, o mal se manifestando nelas, por causa de feridas emocionais graves, não tratadas, não resolvidas. Nós não podemos brincar com essas coisas do coração. Quantas pessoas têm dado entrada ao demônio dentro da sua casa, assistindo pornografia na internet? Casados, jovens, até mulheres. Hoje é um mal, é um grande mal do século, hoje é a pornografia. Há um clique do smartphone, há um clique do tablet. E o demônio entra dentro da nossa casa, um demônio de luxúria, um demônio de divisão, de destruição de casamentos, de destruição de matrimônio, de infidelidade, de adultério. Temos que ter cuidado, porque o mal existe, porque o mal não é uma invenção da igreja para botar medo no povo, não. Lógico que o mal não é mais forte que Deus, nós não temos que ter medo do mal, não, mas nós temos que caminhar com Jesus. Nós temos que caminhar com o Senhor. Se nós não caminhamos com o Senhor, mas se nós caminhamos com o Senhor, ora Ele nos cura, ora Ele nos liberta, ora Ele nos dá força para superar aquilo ali. Você sabe por que às vezes Jesus não nos cura imediatamente? Porque aquilo ali é importante para a gente crescer, porque aquilo ali é importante para a gente aumentar a fé, porque aquilo ali tem um valor espiritual que nós não conseguimos entender. Mas no momento certo Ele cura, no momento certo Ele liberta. Nós temos que acreditar no poder das chagas de Jesus, também em relação às doenças, às coisas que acometem o nosso corpo. Há um tempo atrás, uma moça estava com um tumor de câncer muito grave no fígado, e se ramificava ali para o órgão que estava do lado, e para aquele monte de artérias ali, estava numa parte muito complicada. E o médico disse para ela que a cirurgia era de alto risco por causa da localização do câncer. Eram vários nódulos, em parte assim, uma parte ali do fígado muito vascularizada, né? Cheio de artérias. E difícil ali tirar esses nódulos ali daquela região. Ela foi um dia antes da cirurgia. Eu falei com ela, nós vamos orar e vamos pedir a sua cura pelas chagas de Jesus. Nós oramos. No dia seguinte, ela foi fazer a cirurgia. Fez a cirurgia. Depois, a irmã dela foi lá me procurar. Ela disse, olha, eu vim aqui agradecer a oração, porque o médico não entende, mas quando ele abriu o abdômen da minha irmã, todos os nódulos estavam soltos na cavidade abdominal. Soltos, ele tirou com a mão. O poder das chagas de Jesus. Das chagas de Jesus. Então nós temos que acreditar, não só que as chagas de Jesus vão nos curar de dores físicas, mas também nos libertará de toda influência do demônio. Muitas vezes o demônio nos domina os nossos pensamentos. Isso se chama escravidão. Espírito de escravidão ou espírito de domínio é quando o demônio exerce um domínio na nossa vida, nos prendendo a um pecado, nos prendendo a uma mágoa, nos prendendo a alguma coisa, nos prendendo a uma rejeição, às preocupações.
Jesus quer nos libertar, meus irmãos. Mas nós temos que caminhar com Jesus. Temos que caminhar com Jesus. O Senhor Jesus, Ele está curando nesse momento uma pessoa. Você tem a coluna meio que envergada para o lado da direita. E você tem muitas dores na coluna. Esse problema que você tem te causa muitas dores na coluna. E o Senhor está endireitando a sua coluna. O Senhor está curando a sua coluna. E você não vai sentir mais. Por favor, quem é você? Não tenha vergonha. Levante a sua mão. Amém. 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 Meus irmãos, só de falar das chagas de Jesus sem orar, Ele já resolve curar alguém, né? Assim, Ele é assim, não pode nem falar da chaga dele que Ele já cura. Pode nem falar, só de falar, Ele já cura. Jesus é poderoso. Nós temos que acreditar no poder das chagas de Jesus, beijar as chagas de Jesus. Me lembro, o ano passado, uma mulher foi lá na comunidade que ela estava com um tumor aqui na tireoide. E ela tinha que fazer uma cirurgia, ela estava morrendo de medo da cirurgia. Ela disse: Vitor, eu não vim aqui pedir nada, eu só quero que Jesus tire o medo da cirurgia. Eu estou com medo de morrer na cirurgia. Pede Jesus para tirar esse medo do meu coração. Eu vou ter que fazer a cirurgia. Nós rezamos a Jesus, pedimos pelas chagas de Jesus que tudo corresse bem. Quando nós terminamos a oração, o tumor tinha sumido instantaneamente. Ao final da oração não tinha mais tumor, ela botou a mão, não estava mais lá. Era uma massa dura, sumiu instantaneamente. O poder de Jesus. O poder da fé, gente. O poder da fé nas chagas de Jesus. Está escrito aqui. A verdade é que Ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria Ele mesmo as nossas dores. Ele sofreu as suas dores para que você fosse curado, para que você fosse liberto. Ele sofreu as suas dores. Vou fazer igual o Valdemiro, né? Vou jogar. Vocês não acreditam nesse povo não, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? Nós temos tudo na nossa igreja. Tem que vir pregar com o chapéu também, eu esqueci. Então, meus irmãos, nós temos que acreditar na cura de Jesus. E nós comemos a cura de Jesus quando nós comungamos a Eucaristia. Nós tomamos as chagas de Jesus como quando comungamos em cada Santa Missa. Uma vez um padre apareceu com um tumor na garganta e ligou para uma irmã que orava por cura e libertação, pedindo a cura do câncer. A irmã falou com ele: olha, padre, o senhor celebra todo dia. Quando o senhor comungar, peça a Jesus para te curar. A Eucaristia vai passar pela sua garganta. O padre fez isso, com uma semana ele estava curado. Então, gente, a Eucaristia é um sacramento de cura. A oração da fé é como um sacramental de cura, entre aspas. É como um sacramental de cura. Então, nós temos que entender isso, meus irmãos. Nós temos que crescer na fé. Nós temos que acreditar no poder de Deus. Nós não podemos duvidar. Duvidar da graça de Deus, duvidar do poder de Deus. Como às vezes é difícil quando uma pessoa fica assim muito amarrada pelo demônio. Às vezes você precisa: nossa, essa moça está fazendo atendimento, nós já fizemos umas 10 sessões de exorcismo com ela lá, exorcismo oficial da igreja, autorizado pela igreja. E aquela luta para a menina ser liberta. Então nós não podemos vacilar. Nós não podemos brincar com as coisas espirituais. Olha, está vindo o carnaval aí. Como vai ser o nosso carnaval? Vim de verde, amém.
A alegria do Senhor. Então, mas se você for viajar, se você não for para o Vinde Verde, tudo bem. Descanse, aproveite o feriado, mas sem excesso, sem pecado. Sem cair no mundo, sem entrar nas seduções do demônio. Por que não? Por que nós precisamos cair nas seduções do demônio para procurar alegria, para procurar essas coisas? Não precisamos. Não precisamos. Tudo isso, gente, é obra do demônio no mundo. E não é exagero, nem fanatismo falar isso. Essa pornografia desse mundo, esse erotismo desse mundo, esse consumismo, materialismo desse mundo, que afasta as pessoas de Deus, que fazem as pessoas colocar o coração em todas as coisas, menos em Deus. Santo Afonso dizia, um coração cheio de terra não tem espaço para o céu. Se você coloca o coração nas coisas do mundo, você não consegue colocar o coração nas coisas de Deus. Ou você coloca nas coisas de Deus, ou você coloca nas coisas do mundo. Amém? Amém. Vamos orar, irmãos. Vamos orar agora. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé e vamos... nós poderíamos falar mais, né? Mas o tempo é curto. O tempo é curto. Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir a Jesus que venha nos curar. Vamos pedir a Jesus que venha nos libertar de toda cura, de toda doença, de toda enfermidade. Vamos pedir a Jesus que venha nos libertar de toda malignidade, de toda perturbação. Hoje aqui, qualquer pessoa que sinceramente se entregar ao Senhor nesta oração, se estiver influenciado, perturbado, ou com qualquer amarra demoníaca, será desfeita. O Senhor me prometeu isso. A todos aqueles que quiserem, a todos aqueles que forem sinceros na sua entrega. Por isso nós vamos começar essa oração colocando a mão direita no peito e renunciando mesmo a todo mal na nossa vida. A gente renuncia ao mal primeiro pedindo perdão, sabia? Feche os seus olhos. Preocupa comigo não, faça a sua oração. Peça perdão pelos seus pecados. Diga, Senhor, eu quero pedir perdão pelos meus pecados. E quero pedir perdão por todos os pecados também da minha família, dos meus antepassados. Se eles mexeram com ocultismo, com espiritismo, com magia, com feitiçaria. Se invocaram deuses estranhos, entidades estranhas. Eu quero pedir perdão em nome dos meus antepassados. Pela linhagem paterna, Senhor. Vai dizendo, vai seguindo a oração. Pela linhagem materna, Senhor, eu quero pedir perdão de toda idolatria. Eu peço perdão. Diga, Pai, em nome de Jesus. Eu peço perdão. Peço perdão aos meus antepassados. Aos meus antepassados. Por parte de pai. Por parte de pai. Por parte de mãe. Por parte de mãe. De todo pecado. De todo pecado. Abortos. Assassinatos. Ocultismo. Idolatrias. Homossexualismo. Adultérios. Eu peço perdão. Apostasia. Eu peço perdão. Em nome de Jesus. Pai, eu oro agora. Para que o sangue de Jesus possa ser derramado em toda a minha linhagem paterna, em toda a minha linhagem materna, e em
nome de Jesus Cristo, E em nome de Jesus Cristo, eu renuncio eu renuncio a Satanás, a Satanás. eu renuncio ao demônio, Eu renuncio ao eu demônio. renuncio ao pecado, Eu renuncio ao pecado. eu renuncio a toda obra do Eu mal, renuncio a toda obra do mal. eu renuncio a toda pornografia, Renuncio a toda pornografia, a toda feitiçaria, toda a feitiçaria, todo tipo de ocultismo, todo tipo de ocultismo, mesmo aqueles praticado pelos meus antepassados. praticados pelos meus antepassados. Eu renuncio, Em em nome de Cristo, nome de Cristo, em nome de Jesus. em nome de Jesus, Eu quebro, eu quebro, eu corto, eu corto, eu desfaço eu desfaço toda malignidade toda malignidade no nome de Jesus no Cristo, nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Filho de Deus. Oi, aralabandaralabaralari, aralab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 arrab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 arra
Eu ordeno agora em nome de Jesus a todo demônio que estava escondido, vai embora, vai embora, vai embora, em nome de Jesus Cristo. Nós ordenamos agora para que seja desnudado todo demônio camuflado, escondido, seja revelado agora e vá embora, em nome de Jesus. Todo demônio de depressão, toda pessoa presa no espírito de depressão, essa mulher, meu Senhor, presa na depressão, em nome de Jesus, saia, saia. Nós invocamos o sangue de Jesus, Pai do céu. Ó Pai das misericórdias, nós invocamos o sangue de Jesus, nós invocamos as chagas de Jesus, para que sejamos curados nesta noite. Nós oramos agora, Pai, nas chagas de Jesus, no sangue de Jesus, pedindo a cura, pedindo a libertação, no nome, no sangue de Jesus. Diga comigo mais uma vez com convicção, diga sim, Sim. Eu renuncio, eu quebro toda maldição, toda maldição de família, toda atuação do demônio na minha vida. Eu renuncio toda prisão, toda amarra, todo ardil, toda obsessão. Eu renuncio. Chega, saia, saia, saia. Eu quebro, chega, em nome de Jesus, pelas chagas de Jesus. Eu quebro todo demônio escondido, em nome de Jesus. Eu ordeno que saias da minha vida todo demônio escondido, camuflado. Eu ordeno que você saia, que você não se oculte mais. Eu quebro em nome de Jesus toda a cadeia do oculto, toda a cadeia do oculto, todo demônio oculto. O Senhor Jesus
na mágoa, no rancor, no ocultismo. Saia! Saia! Todo demônio escondido na crença da reencarnação, do espiritismo. Diga agora comigo: eu renuncio, em nome de Jesus, todo demônio de masturbação, de pornografia, de luxúria, de desordem da sexualidade, saia! Eu, como filho de Deus, batizado em nome de Jesus, saia da minha vida e da vida dos meus irmãos. Solte a tua voz, solte a tua voz agora. Todo demônio que estava escondido vai sair. Espírito de preocupação, espírito de ódio, espírito de rancor, de mágoa, vai sair agora. Espírito que causava uma forte dor de cabeça numa mulher aqui, saia! E você está curada dessa dor de cabeça, minha irmã. A sua dor desaparece agora. E você não está sentindo mais. Toda perturbação noturna, em nome de Jesus, saia. Saia agora toda perturbação noturna, de pesadelos, de insônia. Diga comigo agora: eu quebro toda perturbação noturna, pesadelos, insônia, em nome de Jesus. O Senhor está libertando pessoas, eu confirmo, que comeram coisas espiritualmente estragadas, alimentos contaminados, lugares que você foi, talvez alguma coisa que você recebeu, despreparada que você estava, e aquilo pegou, aquilo surtiu efeito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, saia agora da sua vida toda essa contaminação espiritual de alimentos. Nós oramos agora no nome de Jesus, para que toda contaminação seja desfeita agora, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Senhor Jesus está curando uma pessoa que tinha zumbido no ouvido, fortes zumbidos no ouvido, e o Senhor está te libertando, o Senhor está te curando, o Senhor está instalando o teu ouvido, abrindo o teu ouvido. Efatá, abra-te. Nós abrimos agora, Senhor, nós oramos para que os ouvidos sejam abertos agora. Pessoas que não escutam bem, pessoas que têm um problema na audição, Senhor, nós oramos agora, Senhor, e pedimos que os ouvidos sejam abertos nesta noite. Senhor, nós oramos agora pelos olhos, e pedimos que aqueles que não enxergam bem sejam curados agora de toda cegueira, de toda deficiência visual. Senhor, nós oramos pelas chagas do seu Filho Jesus, e pedimos a cura dos olhos, pedimos a cura dos ouvidos. Senhor, nós oramos agora, Senhor,
E pedimos a cura dos tumores malignos, benignos. Oi, alabaçai, alacanda, xabacandara, alabandoi. Senhor, nós pedimos que os tumores sejam queimados, xaralahai, xacandaralahai. Olabaçandara, alacandara, alabandoi. Curai os tumores, Senhor. Curai os tumores, Senhor. Desapareçam os tumores, Senhor. No poder das suas chagas nós oramos para que os tumores desapareçam nesta noite, Senhor. Senhor, dores de cabeça, problemas de coluna, toca Jesus nesta noite. Toca Jesus. Cura Jesus. Inflamações, infecções. Senhor, liberta de toda possibilidade de contrair dengue, zika vírus, chikungunya. Liberta de toda possibilidade de contrair essas doenças. Afasta, Senhor, esse mosquito para longe de nós. Nós oramos nesta noite, Senhor, afasta de Vila Velha, afasta de Vitória, afasta de todo o estado. Ai, alale. Oriara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Ora la 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 la. Ora la 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 la. O Senhor coloca no meu coração abortos, confirmando até a visualização de uma intercessora. Espírito de acusação, uma mulher que praticou aborto, e o demônio te acusa, te amarra por causa desse pecado que você nunca conseguiu se libertar dele, porque é a marca que esse pecado deixou na sua alma. Mas o Senhor Jesus está te libertando agora de toda condenação. Em nome de Jesus, não se condene mais, mas receba o perdão de Deus. Senhor, nós oramos agora e pedimos que toda maldição de família que veio pela prática de abortos, que seja quebrada, Senhor. Quebra, Senhor. Quebra nesta noite, Senhor, maldições familiares que vieram do pecado do aborto, Senhor. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu quero proclamar nesta noite o teu senhorio, a tua salvação, o teu sangue de poder na minha vida e na vida da minha família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Por isso eu ordeno agora, eu não estou pedindo, eu estou dando uma ordem: Satanás, vai embora da minha casa, da minha família. Leva toda a imundícia embora, em nome de Jesus. Leva toda praga embora, toda maldição embora, no nome de Jesus e no sangue de Jesus. Eu ordeno agora, em nome de Jesus, seja quebrado, seja desfeito, seja rompido todo mal pelas chagas de Jesus, pelas chagas de Jesus, em nome de Jesus.
Obrigado, Jesus. Põe a mão no seu coração. Jesus, nós pedimos a suavidade do seu amor. Depois de tanto combate, nós fechamos os olhos agora. Respiramos fundo, respire fundo, mas devagar. Respire fundo, vai respirando fundo, inspirando, jogando o ar para fora. Vai se colocando na presença de Deus. Vamos procurar perceber a suavidade do Espírito agora. Nós oramos, Senhor, para que o Espírito nos preencha. Nós pedimos que na suavidade, na brandura, o Espírito sopre agora, trazendo, Senhor, um pouco mais de cura. O Senhor está trazendo alívio, descanso, alívio e descanso a algumas pessoas aqui. Você vai para casa hoje, minha irmã, meu irmão, como se uma tonelada de peso tivesse sido retirado dos seus ombros, e de fato, o Senhor está dando alívio a muitas pessoas aqui, alívio mesmo. É um alívio que é um gozo espiritual, um gozo. Você está sentindo prazer, interiormente assim, você está sorrindo, você está se sentindo bem. É uma paz que não é só tranquilidade, é um gozo, isso é dom. Deus está dando isso aqui a algumas pessoas. O Senhor me coloca pessoas cansadas, pessoas muito cansadas, e Ele está dando descanso a você. O seu cansaço é de brigas dentro de casa. Você não aguenta mais o clima dentro da sua casa, você não aguenta mais as coisas que você tem enfrentado dentro de casa. O Senhor me mostra claramente Ele te dando descanso, alívio. É como se você tivesse assim, zero bala. Você vai conseguir enfrentar os problemas agora bem melhor. Mesmo que continue as coisas dentro da sua casa, mas você está melhor. Jesus está dando alívio e descanso a você. Jesus está curando uma mulher. Você tem uma dor de cabeça que é uma pontada aguda no lado direito da tua cabeça. E o Senhor está te curando. Essa dor de cabeça é estresse. Essa dor de cabeça, ela é psicossomática. E nesse momento de alívio, Jesus já está curando essa dor. Você não está mais sentindo ela. Quem é você? Por favor, levante a mão. Por favor. Está ali. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Está ali. Acho que tem outra pessoa, né? Uma pessoa. Lá. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. O Senhor, Ele está curando uma pessoa de uma espécie assim de ardência nos olhos. Uma espécie assim de alergia nos olhos. Você coça os olhos o tempo inteiro, os seus olhos ardem. E você agora recebe como um refrigério nos olhos. E Jesus está curando os seus olhos dessa alergia, dessa coceira. Você percebe instantaneamente os seus olhos estão curados. Você percebe isso. Por favor, quem é você? Levante a sua mão. Mais alguém além da irmã? Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado. Oi, aralabaçoi, alacandara, alabaxara, alacandara, alabandu. Muito obrigado, Jesus.